Boa noite a todos. Estamos, nesse instante, começando a nossa live de hoje. Peço a Deus a paz, a serenidade para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a reencarnação. Para muitas pessoas, dizem não acreditar na reencarnação, que a gente só tem uma vida. E a gente não pode dizer que essas pessoas não estão certas. Elas estão certas, sim. Todos nós só temos uma vida. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Agora, a gente teve um começo, mas não vamos ter um fim. Por isso que temos só uma vida. Agora, é bom que a gente compreenda que essa vida ela é fracionada. E a reencarnação é a melhor bondade que um pai pode ter para com seus filhos. Você que tem filho, quantas oportunidades você já deu ao seu filho? Imagine Deus, com toda a sua grandeza, quantas oportunidades ele deveria nos dar. Ele dá para todos nós as oportunidades que a gente necessite. A gente escuta falar de crianças prodígios, de gênios. Nós, espíritas, vemos essas crianças ou esses jovens como espíritos que se esforçaram mais para que hoje estivesse numa condição, segundo a ótica da maioria privilegiada, que não é um privilégio. É muito trabalho, é muita luta, é muito tempo de existência. Muitas vezes o espírito do filho pode ser mais antigo do que o espírito do pai. Certo? Então, quanto mais nós nos esforçarmos na luta do dia a dia, aproveitando as reencarnações, com certeza a gente vai desfrutar lugares que, segundo uma ótica comum, privilegiado. Não é privilégio, é luta, é batalha, é conquista. É assim que funciona. Então, as reencarnações é a maior grandeza que Deus dá para todos os teus filhos. Independente de crença, de raça, de cores, de etnia, todos nós temos essa oportunidade. Algumas pessoas compreendem, outras não. Algumas pessoas acreditam que morreu, acabou-se. E nós não estamos aqui para contestar essas pessoas, não. No entendimento delas é isso. Por quê? Porque ainda são espíritos que não galgaram conhecimentos a respeito da continuação da vida. E eles têm todo o direito de aceitar, de crer, da maneira como eles creem. Nós não estamos aqui para contestar isso. Nós estamos falando da reencarnação, que a doutrina espírita e as doutrinas, as doutrinas reencarnacionistas acreditam que quando a gente morre, a gente só perde o corpo, mas a gente continua existindo, como espírito ou como alma, da forma como você acredite. E essa é a maior bondade de Deus, que nos dá oportunidade para que eu possa me refazer, para que eu possa me reestruturar diante de falhas do passado. Então essa é uma bondade de Deus. Quando nós acreditamos, quando nós absorvemos essas informações, fica mais fácil a gente superar as nossas experiências físicas, porque eu passo a compreender o porquê das minhas dificuldades, de onde eu vim,
o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou depois daqui. Então, quando eu tenho esse conhecimento, essa sabedoria, isso me ajuda demais diante das dificuldades da vida, certo? Mas eu vou colocar um vídeo, as pessoas curtiram muito o vídeo que eu coloquei na semana passada, certo? E hoje eu vou colocar um vídeo, ele é bem mais curto, mas para a gente entender o que está por trás dessas crianças que a gente diz prodígio ou gênio. Tem um garoto na internet, eu não sei se vocês já viram, eu acho que o nome dele, se não me fala a memória, é Rafael, acho que não é, não sei. Mas ele tem conhecimentos na área da medicina. E ele fala da medicina com tanta sabedoria, com tanta desenvoltura, de 4 anos de idade. Por que ele fala desse jeito? Porque é uma coisa nata. É conhecimento que ele já tem, é bagagem adquirida. Quantas pessoas se inscrevem para um curso de medicina? Quantas encontram facilidade de, dentro desse curso, se destacar e outras não? Porque essas que se destacam mais facilmente, além do estudo, elas têm, talvez, sabedoria que estão guardadas no seu subconsciente de vidas passadas. Então, para elas é mais fácil. Isso em todos os setores da vida. Pessoas que dominam mais fácil uma matéria, outro trabalho. E assim, você já traz esse conhecimento. Isso é nato. E quando você novamente se reencontra com ele, é mais fácil. É recordar. É um flashback do passado. Então, nós vamos colocar aqui o vídeo e a gente vai ver essa criança falando sobre medicina. Vamos assistir. Aqui eu ganho um coração normal deles. Aqui eu ganho um coração hipoplásico. Mãe, me pergunta aqui um negócio. Que negócio? O que é síndrome da hipoplasia do coração? Doutor, o que é a síndrome da hipoplasia do coração? Síndrome? Sai daqui. Mãe, síndrome da hipoplasia do coração? A síndrome é uma formação do coração. E o que acontece com o bebê? Os outros órgãos vitais, como o cérebro, O que acontece com os órgãos vitais? pulmões e outros órgãos vitais não recebem fluxo sanguíneo. Estou desenhando as hemácias. E hipoplasia, o que significa? No geral, é uma formação. É quando o bebê está na barriga, o coração está se formando e ele se formou do jeito errado. E como que é esse jeito errado? Ele fica muito grande? Não, ele fica pequenininho. Beijo, meus amores, eu vou continuar pesquisando sobre hipoplasia. Deixa eu desligar aqui o... Pronto. Então deu pra gente O ver. SUV mais vendido do mundo e o mais econômico do Brasil não tem comparação. Não perca o BYD Song Day. Foi pequeno o vídeo pra gente não cansar muito, mas deu para entender mais ou menos ele discutindo acerca de uma doença que eu não manjo nada disso aí, mas a forma como ele fala, que tem muitos vídeos bem mais longos dele prescrevendo medicação, dele fazendo consultas. Procure na internet que você encontra, né? Como a gente pode explicar tudo isso? E os grandes gênios na área da música, das artes, da matemática, jovens, Beethoven e outros mais que se destacaram, ainda muito jovens, como é que pode explicar isso? Se não for a reencarnação. Somente a reencarnação
é capaz de explicar esses fenômenos que são naturais. Não tem nada de anormalidade, não tem nada de superdotado, não tem gênio. São espíritos que já têm, talvez, mais idade do que a gente, que já viveram mais experiência do que nós, e que trazem na sua bagagem essas informações que ainda está na sua mente, né? E eles, ao reencarnar, eles passam a recordar tudo isso. Se a gente vê a internet, hoje está cheio de casos desse jeito. Um dia você viu a menina, uma fofurinha, cantando uma música, uma coisa mais linda do mundo. Se eu tiver oportunidade, na próxima semana eu vou colocar para a gente poder refletir sobre esse vídeo. Então o nosso tema de hoje é falar sobre a reencarnação. Como explicar uma criança de 4 anos de idade abordando uma questão tão difícil, está relacionada a, digamos, a uma anomalia do coração. Como nós podemos explicar isso? Lendo, ele não está. Ele está ali porque ele está desenhando alguma coisa, mas não está lendo, até porque ele não saberia ler ainda de uma forma tão perfeita. Então, meus queridos irmãos, vamos pensar sobre isso. Que a reencarnação é uma das dádivas mais importantes que Deus nos dá. Você que me assiste nesse momento, pense que você não está aqui pela primeira vez. Porque nós somos espíritos ainda jovens, mas a gente está ainda nas nossas primeiras reencarnações, mas não é a primeira. Porque as nossas primeiras reencarnações, ela está muito ligada ainda a uma época muito primitiva, selvagem, que você lutava só pela sobrevivência da vida, do alimento, da caça. Hoje não. Hoje nós estamos sentados aqui, olha que maravilha. Eu tenho um aparelho de televisão atrás de mim que passa um vídeo. Eu estou aqui diante de um microfone que eu posso falar. Eu estou aqui sombreado por esta luz. Então hoje, isso é evolução. Quando eu desencarnar, e eu não sei quando, espero que eu demore muito, mas quando eu estiver noutra situação, encarnado, isso aqui eu não vou perder. Você não vai perder nada do que você aprendeu. Isso vai ficar registrado para sempre. Para sempre. Todos os nossos aprendizados, todas as nossas experiências, elas vão ficar registradas. Quando eu reencarnar, eu já vou ter uma noção daquilo que eu fiz na vida passada. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam quem eu fui na vida passada. E a gente diz que não é tão difícil a pessoa saber. Não é tão difícil. Você foi, na vida passada, aquilo que você se propõe a ser hoje. Com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir. Isso denota quem foi você no passado. As suas tendências é que lhes revelam quem você foi no passado. Bem, o tempo aqui já correu, acho que estou passando dos 15 minutos. Passou rápido hoje, né? Mas eu quero agradecer a vocês e convidá-los para no próximo sábado, se Deus permitir, estarmos novamente aqui, fazendo essa divulgação simples, né? Mas é o melhor trabalho que a gente pode fazer com a doutrina espírita, é a sua divulgação. A nossa prece de hoje, a gente pede por todos os nossos irmãos, que diante das dificuldades, diante dos conflitos, diante das pressões, diante das percas, das traições, não tiveram forças para seguir em frente. E imaginaram que a morte era o único recurso. No entanto, equivocados, eles só conseguiram matar o corpo, mas não mataram a si próprios, porque somos imortais. E hoje estão sofrendo as consequências desse terrível ato. A tristeza, a decepção, a melancolia, desespero, a angústia, além das dores físicas e das dores morais que lhes atormentam sem lhes dar trégua. Mas eu rogo a nossa mãe, Maria de Nazaré, que os conforte nesses momentos tão difíceis. E rogo ao Pai, de bondade, de amor, de justiça, para que em um futuro bem próximo,
eles permitam esses nossos irmãos resgatar esse grande mal que cometeram através do processo da reencarnação. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.